A origem da existência é o maior mistério da humanidade. Civilizações ao redor do mundo tentaram explicar como o nada se tornou tudo. Mas o relato bíblico de Gênesis começa com uma afirmação que ecoa através dos milênios com uma autoridade singular. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não se trata apenas de uma frase religiosa, mas do estabelecimento de uma ordem em meio ao caos. Imagine o cenário descrito no texto original. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. No hebraico, a expressão usada é tohu wabohu, um estado de desolação total, um vazio absoluto onde nada subsistia. Era o silêncio antes da primeira nota musical. Mas mesmo nesse vazio, algo se movia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, como uma força latente preparada para manifestar a vida. A criação não acontece por um esforço físico, mas pelo poder da palavra. Quando Deus diz, haja luz, Ele não está apenas iluminando o escuro, Ele está estabelecendo as leis da física, o tempo e o espaço. A luz surge como a primeira manifestação da glória divina no cosmos. E aqui o texto faz uma distinção importante para o adulto. Deus separa a luz das trevas. Há uma organização moral e física sendo estabelecida. No segundo dia, o foco se volta para a atmosfera. A separação das águas superiores das inferiores cria o firmamento. Cientificamente e poeticamente, vemos a preparação de um ambiente que pudesse sustentar o que viria a seguir. No terceiro dia, a terra seca emerge. Imagine o som de montanhas se elevando e oceanos sendo empurrados para seus limites. Deus comanda a terra para que produza relva, ervas e árvores. Não é uma criação estática, é o início de um sistema biológico complexo, onde cada semente carrega em si a capacidade de se reproduzir segundo a sua espécie. Ao chegarmos ao quarto dia, vemos a organização do tempo. O Sol, a Lua e as estrelas são posicionados para marcar as estações, os dias e os anos. Para o homem antigo, esses astros eram deuses a serem temidos. Para o autor de Gênesis, eles são apenas luminares, servos de uma ordem maior. Isso desmistifica o universo e o coloca sob o governo de uma inteligência suprema. No quinto e sexto dias, a vida explode em diversidade, das profundezas dos mares aos céus e das florestas aos campos. Criaturas grandes e pequenas surgem, cada uma com sua complexidade de design. Mas o ápice da narrativa não está na imensidão das galáxias ou na força dos oceanos. O ápice está no conselho divino. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui a história deixa de ser apenas sobre cosmologia e passa a ser sobre identidade. O que significa ser feito à imagem de Deus? Para um adulto, isso levanta questões sobre a consciência, a moralidade e o propósito. O ser humano não é descrito apenas como um animal mais evoluído, mas como um representante de Deus na Terra, dotado de autoridade para governar e cuidar da criação. Deus sopra o fôlego da vida nas narinas do homem e ele se torna uma alma vivente, uma união entre o pó da terra e o Espírito Divino. A criação do homem e da mulher, Adão e Eva, estabelece a base da relação humana e da sociedade. Eles são colocados em um jardim chamado Éden, um lugar de prazer, abundância e, acima de tudo, presença. No Éden não havia a ansiedade do trabalho árduo ou o medo da morte. Havia uma harmonia perfeita entre o Criador, a criatura e a natureza. Deus finaliza a sua obra no sexto dia e olha para tudo o que fez. A conclusão não é apenas que era bom, mas que era muito bom.
tudo estava em equilíbrio. No setimo dias, não por fadiga, pois o Criador não se cansa, mas para estabelecer o princípio do Shabat, menos a celebração da existência e o reconhecimento de que a vida é mais do que apenas produzir. É sobre relacionar-se com o que foi criado. No entanto, essa harmonia perfeita estava prestes a ser testada. No centro do jardim havia uma escolha. O livre-arbítrio, o maior presente e o maior risco dado à humanidade, definiria o rumo da história. Por que Deus colocaria uma árvore proibida em um lugar tão perfeito? Essa é uma pergunta que ressoa na mente de todo adulto que busca compreender a natureza do bem e do mal. Ao olharmos para a vastidão do universo e para a complexidade da vida em nós, somos confrontados com a nossa própria pequenez e, ao mesmo tempo, com a nossa dignidade eterna. Que possamos reconhecer a ordem em meio ao nosso caos pessoal e lembrar que fomos planejados por uma mente que valoriza a beleza, a ordem e o propósito. Este é o início da nossa jornada pelo volume 1. No próximo episódio, mergulharemos no dilema da serpente, na perda da inocência e nas consequências que mudaram a trajetória humana para sempre. A queda. Até o próximo capítulo desta história que é, no fim das contas, a história de todos nós.